Fala, meu povo! Oi, gente. Eu sou o Luiz. Eu sou a Luana. Juntos somos... Encantados pelo mundo. Então, gente, seguindo o nosso rolê pelo Paraná, a gente foi para Foz do Iguaçu. Lá a gente conheceu alguns pontos turísticos, aprendemos um pouco de história, de lendas, e a gente vai contar para vocês aí um pouquinho dessa história aí nesse vídeo. Tá bom? Bora lá! Nossa primeira parada em Foz do Iguaçu foi para conhecer o Marco das Três Fronteiras, que demarca a divisa entre Brasil, Argentina e Paraguai, e é onde o Rio Paraná se encontra com a Foz do Rio Iguaçu. Inaugurado em 1903, é composto por 3 estruturas, uma em Foz do Iguaçu, uma em Ciudad del Este, no Paraguai, e outra em Puerto Iguaçu, na Argentina, que são caracterizadas pelas cores da bandeira de cada país. No lado brasileiro, além do obelisco de pedra com as cores da bandeira do Brasil, existe uma réplica de um aldeamento jesuíta, que homenageia as missões jesuíticas na região. A nossa próxima parada foi em Itaipu, que em Tupi-Guarani significa a pedra que canta. É a usina hidrelétrica que mais gera energia em todo o mundo. A usina possui 20 unidades geradoras, o que significa que em condições de clima favoráveis a produção pode chegar a 100 bilhões de kWh. Itaipu é uma usina binacional, pois foi construída a partir da Ata do Iguaçu, documento assinado em 22 de junho de 1966, por ministros do Brasil e do Paraguai, no qual os dois países se comprometeram a estudar o aproveitamento dos recursos hídricos presente entre os dois países, que até então era motivo de disputa entre eles. Para a construção da barragem, o leito do rio precisou ser secado. Para isso foi necessária a construção de um desvio para o rio Paraná, com 150 metros de largura, 2 quilômetros de extensão e 90 metros de profundidade.
O vertedouro tem a função de descarregar toda a água não utilizada para geração. A capacidade máxima de descarga do vertedouro é de 62,2 mil metros cúbicos por segundo, 40 vezes superior à vazão média das cataratas do Iguaçu. Os números da obra são espantosos. Para a construção da barragem foram despejados 2,3 milhões de metros cúbicos de concreto. Em um único dia, 14 de novembro de 1978, foram lançados 7.207 metros cúbicos de concreto, com a utilização de 7 cabos aéreos. Isso equivale a 10 andares a cada hora. Em 1980, mais de 20 mil caminhões e quase 7 mil vagões foram utilizados no transporte de materiais para Itaipu. No ápice da construção da barragem, aproximadamente 40 mil pessoas trabalhavam no canteiro de obras ou nos escritórios do Brasil ou do Paraguai. Devido à alta rotatividade, a contratação mensal chegou a ser de 5 mil pessoas. As unidades geradoras começaram a ser montadas em 1981, quando a concretagem estava quase pronta. As peças importadas, como a primeira roda de turbina, que pesava 300 toneladas, demoraram quase 3 meses para percorrer o trecho entre São Paulo e o canteiro de obras. Em outubro de 1982, a barragem é terminada e o desvio é fechado, para que se forme um reservatório. É iniciada uma operação com o objetivo de salvar os animais que vivem na área que está sendo inundada. Mais de 36 mil animais foram salvos na operação, que recebeu o nome de Mimbaquera, que significa pega-bicho, em Tupi-Guarani. Mas o impacto da intervenção do homem na natureza não atinge somente a flora e a fauna. Os moradores das áreas a serem inundadas receberam indenização e deixaram suas propriedades. Com a inundação, as Sete Quedas, o Salto Guaíra, até então a maior cachoeira do mundo em volume de água, desapareceu. O município de Guaíra recebe royalties de Itaipu pelo alagamento das Sete Quedas, antes um atrativo aos turistas.
E o nosso último e mais esperado passeio por Foz do Iguaçu foi para conhecer as cataratas, o maior conjunto de quedas d'água em extensão do mundo, que está localizada no Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Natural da Humanidade. São 275 saltos dos mais variados tamanhos, sendo o maior deles com 80 metros de altura, chamado Garganta do Diabo. O Parque Nacional do Iguaçu é testemunho de fatos, lendas e estruturas que são referências da transformação da paisagem, tais como os sítios arqueológicos, a cultura indígena, a lenda das cataratas, as antigas vilas, estradas e a usina hidrelétrica de Itaipu. Diz a lenda que os índios habitantes das margens do rio Iguaçu acreditavam que o mundo era governado por Meboi, um deus que tinha forma de serpente e era filho de Tupã. Igobe, o cacique dessa tribo, tinha uma filha chamada Naipi, tão bonita que as águas do rio paravam quando a jovem nelas se mirava. Devido à sua beleza, Naipi era consagrada ao deus Meboi, passando a viver somente para o seu culto. Havia, porém, entre os índios um jovem guerreiro chamado Tarobá, que ao ver Naipi por ela se apaixonou. No dia da festa de consagração da Bela Índia, enquanto o cacique e o pajé bebiam cauim e os guerreiros dançavam, Tarobá aproveitou e fugiu com a linda Naipi, numa canoa rio abaixo, arrastada pela correnteza. Quando Meboi percebeu a fuga de Naipi e Tarobá, ficou furioso. Penetrou então entre as entranhas da terra e, retorcendo seu corpo, produziu uma enorme fenda, onde se formou a gigantesca catarata. Envolvidos pelas águas, a canoa e os fugitivos caíram de grande altura, desaparecendo para sempre. Diz a lenda que Naipi foi transformado em uma das rochas centrais das cataratas. Tarobá foi convertido em uma palmeira situada à beira de um abismo, inclinada sobre a garganta do rio. Debaixo dessa palmeira, acha-se a entrada de uma gruta sobre a garganta do diabo, onde o monstro vingativo vigia eternamente as duas vítimas. E você já conhecia essa lenda sobre a origem das cataratas?